Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, prefeitos atuais, futuros prefeitos, futuras prefeitas, vereadores, estudantes, sociedade de um modo geral. Hoje nós vamos falar sobre como desenvolver o seu município. Nós já falamos aqui sobre as receitas públicas próprias, ISS, IPTU, IPIV, as transferências constitucionais como o FPM, as transferências estaduais como o ICMS, o IPVA. Ora, eu disse a vocês que essas receitas não eram suficientes para se fazer investimentos. Que essas receitas eram suficientes apenas para as despesas de custeio. Raros são os municípios que sobram recursos destas receitas para fazer investimento, abrir rua, fazer calçamentos. Raros são os municípios. E o que é que o município tem que fazer? Ele tem duas fontes de buscar recursos. Ou recursos não onerosos, que são os recursos na esfera estadual, no governo do estado, nas secretarias do governo do estado, ou nos ministérios do governo federal, ou ainda com emendas de deputados e senadores. Ora, eu também já disse aqui a vocês que para o município fazer isso, ele tem que estar limpo. Ele tem que estar com o calque dele limpo. O que é o calque? É o sistema auxiliar para transferências voluntárias. O artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal conceitua o que são transferências voluntárias. Não esqueçam, artigo 25 da Lei de Responsabilidade. E o que são transferências voluntárias? Preste atenção. É a entrega de recursos a outro ente da federação, recursos esses de custeios ou de investimentos que não decorra de transferências constitucionais ou do SUS. Olha só. É a transferência para outro ente para despesas de custeio. O que são custeio? São as despesas para manutenção da máquina pública. E o que são despesas de capital? São as despesas para investimentos. Calçamentos, ruas, quadra esportiva, escola. Então, eu já sei o que são despesas de custeio e despesas de investimento. Fazer pontes, é aí que você vai buscar no governo federal, fazer estádio de futebol. Ora, todo município, ele pode se habilitar a buscar esses recursos, desde quando ele esteja com o calque dele limpinho. Ora, quais são as exigências para o município oferir o direito para ter esses recursos? Primeiro, número 1. Exigência de dotação orçamentária. Onde? Lá na União. Não adianta nada você tentar buscar uns recursos na União para, um exemplo, fazer o seu aterro sanitário, mas lá no Ministério das Cidades, lá no Ministério do Desenvolvimento Urbano, lá no Ministério da Integração Nacional, não tem recursos, não tem dotação orçamentária. Você vai bater e voltar, porque não tem o dinheiro. Você tem que estar em dia, município, com todas as exigências do artigo 167.10 da Constituição Federal. E o que é que diz o artigo 167.10 da Constituição Federal? Que o município tem que estar apto, não ter nenhuma dívida com a União sobre tributos, não posso estar devendo tributos à União, nenhum tipo de tributos. Eu não posso estar devendo empréstimos
aos bancos federais ou, nos casos que tiverem, nos bancos estaduais. Olha só. E ainda cabe aos municípios estar em dia com todos os seus impostos, que eu já falei, estar em dia com os financiamentos e com os empréstimos adquiridos no governo federal, já com a devida prestação de contas de recursos anteriores. Sem isso, sem prestação de contas de convênios anteriores, nem procure o governo federal. Olha só. Quais são as outras exigências para você buscar recursos lá em Brasília e aqui em Salvador, em outros estados? Você tem que estar em dia com os limites constitucionais, artigo 212 da Constituição, que diz: o município aplicará 25% de tudo que arrecada na educação. Se você não atingiu esse limite constitucional, nem procure o governo federal, porque você está inapto para buscar recursos. E 15% de tudo que você arrecada tem que ser investido na saúde. Portanto, se você não atingir esses níveis constitucionais, você está automaticamente inapto para buscar recursos no governo federal. Você ainda tem que estar obrigatoriamente em dia com a sua dívida consolidada, com a sua dívida, caso o seu município tenha dívida, em dia. As operações de crédito têm que estar em dia. Olha só, inclusive de aro, que eu vou explicar depois num vídeo especial sobre aro. Restos a pagar. O prefeito tem que deixar restos a pagar para o ano seguinte, mas tem que ter o dinheiro em caixa. Tá? E o mais importante, que nós vimos no vídeo anterior, que eu falo das despesas de pessoal. Se o município não atingir o nível de 60% para pagamento de pessoal, ele também não pode buscar recursos em Brasília ou no governo do estado. Por isso que nós fizemos um vídeo especial só sobre despesa de pessoal. Porque se você não tiver nos seus limites de 60% no caso dos municípios e dos estados, você esqueça, você não pode buscar dinheiro no governo federal. E quarto, previsão de contrapartida. Ou seja, se você vai fazer uma quadra poliesportiva e sua contrapartida é de... A quadra custa 700 mil, a sua contrapartida é de 10%, você tem que ter dotado no seu orçamento 70 mil reais para construção de quadra poliesportiva. Então você tem que colocar no seu orçamento a contrapartida. Isso é válido para o governo do estado, é válido para o governo federal, isso são recursos não onerosos, que você pode pedir ajuda ao seu deputado federal, você pode pedir ajuda ao seu senador, você pode pedir ajuda a uma consultoria para ir buscar esses recursos. E outra coisa, hoje os recursos só saem antes você fazer um projeto básico, hoje não. Você tem que fazer o projeto executivo. Então, saibam, senhores prefeitos, senhoras prefeitas, senhores candidatos, sociedade de modo geral. Você só se desenvolve os seus recursos, desculpe-me, você só se desenvolve a sua cidade com recursos próprios ou com recursos de terceiros. Esses recursos que nós estamos estudando hoje são recursos não onerosos, ou seja, você não paga juros. Então, eu volto a repetir, perca 6 meses limpando o nome da sua prefeitura, para que o calque esteja limpo e você buscar recursos. Desenvolver uma cidade é saber buscar esses recursos, é fazer parcerias com a iniciativa privada. É isso que desenvolve a cidade. É você aplicar corretamente os seus recursos próprios e ir buscar no governo federal, no governo estadual, recursos para fazer investimento e também na iniciativa privada. Por hoje, nós ficamos por aqui.
No nosso próximo vídeo, nós vamos mostrar a vocês como o município faz para buscar recursos onerosos. Esses recursos são empréstimos em bancos nacionais, bancos estrangeiros. Qualquer município do Brasil pode tomar recursos em bancos emprestados para fazer obras. Mas eu lhe digo, todas as condições para você buscar esses recursos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro sobre endividamento público e operações de crédito para o desenvolvimento e não para pagar salário, folha, luz, água e telefone. Um grande abraço, estou sempre à disposição de vocês. Fiquem com Deus.